Começa a partir de agora. Pronto Atendimento. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pronto Atendimento. Este programa que é feito para você, você que nos acompanha aqui ao vivo pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior. Eu sou o Júlio Sena e hoje estarei aqui com a nossa equipe de sexta-feira. Já temos uma participante, os demais estão se conectando aqui com a gente, cada um na sua casa, podendo levar conhecimento espírita para você. Então, já vou trazer para as nossas apresentações, Kátia Pelle, seja muito bem-vinda. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bom com vocês? Estamos aqui na nossa sexta-feira diferentona, com cara de domingo todo dia, né, para algumas pessoas, para fazer o nosso PA ao vivo, que é feito por vocês, para que a gente possa todo mundo juntinho e separados fazer o melhor programa possível. Bacana, e quem está já começando a se conectar aqui com a gente, eu estou acompanhando, é a Núbia também, daqui a pouquinho ela vem participar conosco aqui do Pronto Atendimento, Farid também vai se conectar. Mas, para que possamos, então, começar o nosso programa de hoje, Kátia, vai ter que sobrar para você, para que você faça uma prece por nós, pode ser? Claro, vamos lá então, gente. Vamos, assim, então, nos colocando em atitude de prece. Respirando profundamente, buscando acalmar os nossos corações, os nossos pensamentos, na medida do possível, cada um de nós, aonde estivermos, buscando nos tranquilizar para que possamos nos conectar com a espiritualidade de maneira mais efetiva, porque, na verdade, essa conexão nunca se desfaz. Mas, para que as nossas antenas se afiem e aumente a capacidade de interação com esses amigos espirituais, é necessário que a gente se interiorize, cada um do seu modo, com a sua fé, mas com a certeza de que eles, em momento algum, nos abandona ou nos deixa à deriva. É assim, com essa certeza absoluta do amparo, da sustentação, do afago, que nós rogamos que eles nos intuam, nos inspirem e façam como todos nós aqui presentes, ao vivo, seja cada um da sua casa, do seu carro, do seu trabalho, não importando da onde, receba este auxílio que é o propósito maior do nosso programa. Que todos nós sejamos envolvidos em muito amor, em muita alegria e em muita esperança, para que a gente possa fazer não só um ótimo programa, mas recarregar as nossas baterias para um final de semana alegre, tranquilo e com muita alegria. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Vamos testar então, vamos ver se a Núbia está conseguindo nos ouvir. Seja bem-vinda, Núbia. Obrigada, Júlio. Prazer enorme estar aqui. Cheguei com todo o gás. Com todo o gás, estamos juntos, mesmo separados, né? Separados. Cada um no seu cantinho, mas podendo manter o pronto atendimento e levar até você muito esclarecimento para a doutrina espírita, você que nos ouve, que nos assiste. Para participar do programa de hoje é muito fácil. Eu vou te passar aqui o nosso contato de WhatsApp, você salva ele no seu celular e então você manda a sua mensagem, a sua pergunta. O número é o 11 99643 3827. 11 99643 3827. Você também pode ligar para o 0800 979 5011, 0800 979 5011, ou participar pelo Facebook. Estamos já ao vivo no Facebook da Rede Boa Nova de Rádio. E eu já quero fazer um pedido para você. Você que vai mandar a sua pergunta, que vai mandar o seu questionamento, lembrando
que não há nenhuma pergunta que seja uma pergunta mais simples ou que pareça até uma pergunta boba muitas vezes. Com certeza, as dúvidas que você compartilhar com a gente vão ajudar muitas pessoas a compreenderem melhor a vida através do Espiritismo. Eu quero te pedir que compartilhe também o programa Pronto Atendimento. Clica no botão compartilhar, porque quando você faz isso, você está realizando um ato de amor, de caridade, levando este programa para mais pessoas. Eu vou acompanhando aqui o nosso Facebook, já temos algumas participações. A primeira delas é do Luiz Eugênio Lico, que lá de Itu. Boa tarde, queridos amigos, gratidão, forte abraço. Obrigado, Luiz, pela sua participação. A Deise Mansano está aqui com a gente, boa tarde, beijos. Também temos a Marlene Leal, boa tarde, equipe PA de Sexta, um ótimo programa a todos. E a Lili Rocha, olha só, já temos uma participação internacional. Lili Rocha está lá em Lisboa, Portugal. Que bacana, né? A gente já está recebendo aqui nossas primeiras perguntas que chegam através do WhatsApp. A primeira pergunta é do Geraldo Cutiaro, de Itanhaém. E ele disse o seguinte: Kátia, esse coronavírus veio acordar a humanidade que dorme há 2.000 anos e fazer pensar na reencarnação e na imortalidade da alma. Vamos acordar, irmãos, não podemos dormir eternamente. O que a gente pode comentar sobre essa mensagem do Geraldo, Kátia? Geraldo, muito boa a sua colocação, é muito interessante para o público espírita ou espiritualista que acredita aí na reencarnação, que não são todos, né? Por exemplo, os católicos são espiritualistas, mas não aceitam a reencarnação. Os evangélicos são espiritualistas, mas também não aceitam a reencarnação. Os próprios budistas, eles não aceitam a reencarnação da mesma maneira que nós, espíritas. É um tanto quanto diferente o conceito deles. Porém, é válido sim, é um momento que está nos servindo de reflexão. Eu não vou cansar de repetir aqui ao longo dos programas que o coronavírus está nos servindo para nós nos interiorizarmos. Eu já ouvi colegas meus filósofos dizendo que o corona está sendo o retorno para a caverna lá, né, do nosso filósofo More, que inclusive auxiliou na codificação espírita. E é mais ou menos isso, nós estamos retornando para a nossa caverna, não só dos nossos lares, mas do nosso interior, fazendo emergir as nossas mazelas, as nossas limitações, as nossas dificuldades. Porém, nós espíritas temos como diz um amigo, um plus a mais. Olha que interessante, parece um pleonasmo, mas é uma brincadeira, aonde nós entendemos que todas as fases são normais no sentido de que tudo faz parte e concorre para o nosso progresso. Pode nos parecer que estamos passando por um caos, né? Pode parecer, mas não. Nós não estamos passando por um caos, nós estamos passando por mais um processo de progresso. E ele se faz, infelizmente, pela condição da nossa materialidade, através das destruições, dos sofrimentos, para que a gente possa, como você bem disse, Geraldo, refletir sobre o que somos nós, para onde vamos e o que queremos para nós. Muito obrigada pela sua participação. Grande abraço para você, Geraldo. Obrigado pela sua participação. Aqui pelo nosso Facebook, a Meirielle Sangali, que é de Sorocaba, participando com a gente. A Márcia Maldini disse o seguinte: compartilhando de todas as formas. Então, você que está aí nos acompanhando pelo Facebook, faça a mesma coisa, compartilhe de todas as formas. Bana nos grupos de Facebook, de WhatsApp, de Telegram, onde você quiser, e traga mais pessoas para estarem junto com a gente nesse pronto atendimento de hoje. A Ana Cláudia Valentim, ela faz uma pergunta aqui para a gente pelo Facebook, Núbia. Boa tarde. Será que esses tempos de provação que estamos vivenciando já estariam acontecendo o degredo, e ela coloca entre parênteses, o expurgo? Será que é isso?
Oi, Ana Cláudia, bem-vinda. Você é nossa família PA, Ana Cláudia. Eu acho que expurgo, nessa situação, é uma palavra muito forte para a gente usar, porque parece que a gente está falando assim, as pessoas que estão contraindo o Covid-19 é porque elas não são boas, elas estão sendo expulsas da Terra. Então, neste sentido dramático que eu estou colocando, não, Ana Cláudia, mas sim, a gente já está sofrendo esse expurgo. Expurgo o que é? Vamos falar rapidamente. Expurgo é quando as pessoas estão sendo expulsas. E volto a dizer, eu acho uma palavra bem forte essa, né? Porque as pessoas, ninguém está sendo expulso da Terra, eles estão sendo simplesmente reorganizados em um outro lugar onde a sintonia deles estão melhor. Mas em relação à Covid-19, não é exatamente esse expurgo, porque o expurgo já está acontecendo, já vem há algum tempo, e nem todos que contraem a Covid-19 é porque não merecem a terra, como Mateus falou, segundo as palavras de Jesus, que os bons e os mansos herdarão a terra. Então, eu já ouvi falar de que essas pessoas estão sofrendo um certo preconceito porque os espíritas estão acusando eles de não serem compatíveis com o planeta Terra, e por isso Deus castigou. Você percebeu, Ana Cláudia, que não é exatamente disso que se trata, né? A Terra, sim, está passando por um processo, deixando de ser um planeta de provas e expiações para ser um planeta de regeneração, mas nem todos que estão desencarnando com a Covid-19 é porque estão sendo expurgadas. Eu espero ter sido clara. Qualquer coisa manda falar, que a gente repete. Obrigado, Ana Cláudia, pela sua participação. Aqui pelo nosso WhatsApp temos a Alaidiana Silva, está sempre com a gente, faz parte da família PA. Ela é do Tucuruvi, São Paulo, mora aqui pertinho de mim. E ela disse, passei para mandar meus parabéns para vocês pelos esforços. Obrigado, Alaide. Também temos uma participação aqui, não tem nome, mas a mensagem é: olá, amigos, na escuta aqui de Toronto, Canadá. Boa sexta a todos. Hoje o PA está muito internacional, né? Tá chique demais. A gente tem uma pergunta que vem de Caetité, na Bahia, é da Clásia. E ela disse o seguinte, Kátia: olá, boa tarde. Certa vez ouvi que as marcas de nascença que trazemos conosco são marcas de outra vida. Isso é verdade? O que a doutrina espírita diz a respeito? Desde já, meu muito obrigada. Muito boa essa pergunta. Como é o nome mesmo da mocinha? É Clásia. Clásia. Isso. E é grego, será? Bom, vamos lá. Muito boa essa pergunta. Existem, inclusive, estudos a respeito, e tem um filme que foi baseado em um fato real, na Inglaterra, se eu não me engano, onde um menininho nasceu com uma marca de nascença, e ele nasceu também com uma lucidez total da sua última encarnação, a encarnação posterior, a penúltima no caso, né? E onde ele conseguiu recordar, inclusive, o modo como ele desencarnou, e dizendo que aquela marca de nascença era por conta do desencarne. Ele sabia dizer onde era a casa, quem eram os irmãos, que inclusive estavam vivos, apesar de bem velhinhos. É muito interessante essa história, foi comprovada cientificamente, é uma história real e serve de comprovação? Serve. Porém, todo caso não é uma regra. Cada caso é um caso. Nós não podemos dizer que todo mundo que tenha uma pintinha seja alguma marca do passado, que tenha alguma marca de nascença, alguma parecida uma tatuagem ou então algum formato. Não. O que nós não podemos fazer? Levar isso a ferro e fogo, achar que toda marca tem uma história do passado. Pode ser puramente biológica.
tá bom? Na hora de formação lá dos gametinhas, houve alguma mudança, alguma mutação e pau! Você veio com uma marquinha linda, uma tatuagem natural. Então, desencana, porque serve para estudos, principalmente nesses casos onde há a recordação e a possibilidade de aferição. Não havendo essa possibilidade, segue o jogo, né? Isso é que importa. Muito bom, obrigado pela sua participação também. A gente recebe aqui muitas mensagens, o pessoal já está ligadinho no nosso Facebook. O Facebook já está sendo compartilhado. Quero pedir para você, compartilha este programa. Vamos bater um recorde de compartilhamento hoje. Vamos ter mais de 100 compartilhamentos. Então, já começa a clicar aí, manda para mais pessoas, porque o pronto atendimento de hoje eu tenho certeza que vai ser muito especial. A gente recebeu uma pergunta da Dulce, a Dulce Dubovski, e ela disse o seguinte, Núbia: eu gostaria que explicassem sobre o que eu sinto. Ela acredita que, ela disse assim, eu sinto que seja o aparecimento desse vírus como sendo uma devolutiva da toxicidade de tudo que o mundo, nós, os seres humanos, despejamos no universo, e o universo agora está devolvendo como forma de limpeza espiritual. A Dulce, que é de São Paulo. Seria isso, Núbia? Oi, Dulce, bem-vinda. Dulce, cada um enxerga de uma maneira. Sabe por quê? Cada um tem uma lição a aprender com isso. Acho até que o que você fala faz sentido, mas daí não seria um castigo de Deus? Será que, do jeito que você colocou, uma devolutiva, nossa, Deus ficou muito bravo com a gente e está revidando? Daí não, daí desta forma, de jeito nenhum, né? Deus, não é assim que Deus age. Deus age como nosso Pai, e como nosso Pai, Ele quer que todos nós aprendemos a ser espíritos melhores, ser humanos melhores, né? Eu vou te contar uma história rápida, Dulce. Quando minha filha era pequena, ela fazia a lição correndo ali para brincar, a letra feia, não dava nem para entender nada. Eu, como mãe, ia lá, pagava, vamos fazer de novo? Vamos fazer melhor dessa vez? Porque eu sei que você pode fazer melhor. Eu acho que é assim que Deus age. Eu acho que não é por nos querer bem. É para que a gente não sofra ali na frente, que Ele nos dá as ferramentas que a gente precisa para viver. Então, o coronavírus está nos ensinando tantas coisas, só que o que ele está ensinando para mim é diferente do que ele está ensinando para a Kátia, que ele está ensinando para o Júlio, que ele está ensinando para a Dulce, né? É óbvio, a mensagem central, todos nós entendemos, que a gente precisa se unir, que a gente precisa perceber que um depende do outro. É uma prova coletiva, é uma prova para a humanidade. Mas a avaliação desta prova é individual. Cada um vai tirar uma nota, vai tirar uma lição dessa. Até porque algumas lições que ele está me trazendo, eu já sabia. Outras eu nem percebia que eu precisava aprender e os meus irmãos já sabem, entendeu? Obrigada, Dulce, por estar com a gente, viu? Beijo. Aqui pelo nosso WhatsApp, essa mensagem ela veio de forma anônima, então vou ler ela para você, Kátia. Eu queria fazer um desabafo. Eu e minha família fomos convidados para passar o ano novo com o irmão do meu marido. Só que aconteceu uma coisa que não esperávamos. Num certo momento, depois de terem bebido muito, houve uma discussão com a minha filha e a mulher do meu cunhado, e eles mandaram minha filha embora. Mas isso ainda não sai da nossa cabeça. Meu marido não se conforma de não ter feito nada no momento, pois estava bêbado. Só que isso corrói a mente dele até hoje. Eu queria saber o que posso fazer para ajudar ele a esquecer esta situação. Obrigado a todos. Muito boa essa questão aí, que é muito comum de acontecer. Não pense que vocês estão sozinhos nessa toada, não, porque eu venho de família grande também, e entendo bem essas diferençazinhas que ocorrem entre os familiares,
e que muitas vezes acaba implodindo relações e relacionamentos e até mesmo, enfim, separando familiares. Tudo isso faz parte do nosso aprendizado. O que é que você pode fazer para o teu marido, confortar o teu marido? Levá-lo a um psicólogo em primeiro lugar. Ele está sentindo muita raiva porque ele deve estar sentindo culpado e a culpa não é boa, porque a culpa congela, ela faz com que a gente não siga a vida e pare naquilo, cristalizando sentimentos inferiores, doloridos e que pode nos causar aí futuramente doenças desnecessárias, aquelas que nós chamamos de, entre aspas, doenças da alma. Por quê? Porque o rancor, a raiva e a culpa nos transmite esse tipo de sensação aonde o espírito para naquele momento vivido. Apesar dele estar seguindo a sua vida, a mente deles está paralisada naquele momento. Ele não agiu, ou que ele deveria ter agido diferente. Ele precisa de um tratamento psicológico, um acompanhamento para que ele possa se resolver. Ele não vai conseguir mudar o que aconteceu, porque aconteceu. Então, o que ele precisa agora? Entender que o que já foi, o que passou, passou. O que nós precisamos daqui para frente é traçar um caminho de harmonia, de respeito, tentar se perdoar em primeira instância e depois tentar perdoar os envolvidos. E não conseguindo, não há motivo de culpa também, porque tudo ao seu tempo, sem pressa e sem rancores, porque o que a gente precisa é se auto-perdoar primeiro, viver em paz conosco mesmo, e ele não está vivendo isso. Muitas vezes, um auxílio espiritual numa casa espírita pode trazer um alento, mas um auxílio médico, um auxílio psicológico é extremamente necessário. Leva ele, façam todos uma terapia aí, e tenho certeza absoluta que vocês vão dar um passo além, fechar essa portinha do passado e abrir uma janela para o futuro. Muito bom, muito obrigado pela sua participação, pela sua pergunta. A gente tem algumas pessoas participando aqui pelo nosso Facebook, comentaram que o áudio sumiu na parabólica. Nós já estamos resolvendo, daqui a pouquinho vai voltar o áudio pela parabólica para todo mundo. A gente tem uma pergunta aqui, Núbia, que é da Andréa Luciano. Boa tarde, amigos amados. Gostaria de perguntar, eu tenho acordado há cerca de 2 anos, sempre por volta das 3 da manhã. Trato depressão há 3 anos. Mesmo tomando medicamento, sempre acordo. Eu estou muito bem, fora essa insônia. Eu adoro esta obra, me ajuda muito. Podem me dar uma palavra? Oi, Andréia, bem-vinda. Andréia, você estava fazendo sexta-feira, 5 da tarde. Você não assistiu o nosso programa. Foi feita exatamente essa pergunta. E estávamos em 3 pessoas e eu mesma respondi. Então, eu vou repetir. Me desculpem os ouvintes que já me ouviram falar sobre isso. Eu também acordo mais ou menos às 3 da manhã. E eu vou te dar 3 explicações para que você use o teu raciocínio para ver qual é a tua conclusão. A semana passada eu disse assim, a Igreja Católica, nossos irmãos católicos, aos quais nós respeitamos muito, eles acreditam que Jesus Cristo foi crucificado às 3 da manhã, o que passou a ser a hora de Deus. E, consequentemente, segundo essa lógica, né? Segundo a lógica católica, às 3 da manhã passou a ser a hora do diabo. Veja que curioso. Nós espíritas não acreditamos no diabo, mas eu estou te dando opções, né? Então, às 3 da manhã, as pessoas despertam meio assustadas. Mais ou menos às 3 da manhã. Tem os cientistas, eu vou te dar uma razão científica para você acordar este horário.
a hora que você atinge a fase REM do sono, que é a fase mais profunda, os hormônios cortisol fazem com que você desperte. Se você vai dormir, segundo a ciência, mais ou menos às 11 da noite, às 3 da manhã, a tendência é você acordar. Então, fica de acordo com o horário que você dorme. Você falou que acorda às 2, deve dormir mais ou menos às 10, segundo a teoria científica. Já explicações espíritas dão conta de que este horário tem muitas pessoas, estou falando do Brasil, né? Porque lá no Japão, 3 da manhã, 3 da tarde. Aqui no Brasil, às 3 da manhã, tem muito movimento de espíritos encarnados que estão circulando de acordo com a emancipação da alma. Esses espíritos estão em maior atividade, mais ou menos às 3 da manhã. E aí? Daí me diz, qual das 3 opções você acha que você acorda este horário? Muito bom, então fica aqui 3 opções, né? 3 opções. A nossa amiga poder discernir o que está acontecendo. Muito bacana essa questão. Pelo nosso Facebook, Kátia, o João Henrique perguntou: eu gostaria de saber qual é a relação da tireoide com a explicação espírita. Eu já ouvi que a tireoide é um órgão que trabalha a mediunidade. Eu também já ouvi que é a epífise, eu também já ouvi que é o coronário, eu já ouvi que é o cardíaco. Na verdade, é tudo. Tudo trabalha a mediunidade. O espírito está ligado ao corpo físico através do seu perispírito por todos os poros, todas as células, por todas as partes do organismo. E a parte que está radicada à mediunidade, ela é particular em cada um. Quem tem evidência, aonde será que está a parte que mais, vamos dizer assim, está ligada à mediunidade da pessoa, né? Se for médium de psicografia, aonde estará? Então, é assim, cada um vai ter a sua particularidade. O corpo físico é um todo, assim como o próprio perispírito. E como ele se liga como um todo, toda a parte é importante. Eu vou te citar um exemplo. Eu tenho uma amiga que tem mediunidade de evidência e tirou a tireoide por conta de um câncer. Pergunta: ela perdeu a mediunidade? Não. Ela continua com a mediunidade. Outro exemplo também científico. Uma pessoa, eu não vou citar o nome, tirou a glândula pineal também por conta de câncer. Ela tinha mediunidade. Pergunta: ela perdeu a mediunidade? Ela não perdeu a mediunidade. Percebe que não existe um local pré-definido? Cada pessoa, cada organismo vai ter o seu, vamos dizer assim, formato necessário para a sua missão. Então, não existe um local pré-definido, não. Pode ficar tranquilo. Se tiver algum problema, alguma limitação com a sua tireoide e achar que isso vai te atrapalhar, pode atrapalhar no sentido de hormônios, porque os hormônios auxiliam bastante na hora da emancipação, na hora da expansão perispiritual, na hora da nossa capacidade de acalmar para poder se elevar. Então, tudo isso pode sim influenciar, mas isso não quer dizer que seja uma regra, porque nós buscamos e achamos caminhos para poder cumprir o nosso trabalho, a nossa missão, ou até mesmo o nosso desejo de desenvolvimento. Obrigado, João, pela sua pergunta, pela sua participação. Aqui nós temos também a participação da Ana Maria Melo. Ela nos pergunta pelo Facebook. Boa tarde, paz e luz a todos. Estamos todos focados em superar esse momento difícil, tentando vê-lo como uma oportunidade de evolução e crescimento pessoal.
Mas como as famílias das pessoas que estão desencarnando podem olhar para essa situação dessa forma, nesse momento de dor? Como evitar o sentimento de revolta e tristeza, Núbia? Você usou uma palavra-chave, oportunidade, né? Realmente, o coronavírus está nos trazendo oportunidades. E você tem razão. Você está falando isso porque não aconteceu nenhuma morte na tua família. Só que desencarnes acontecem todos os dias e a gente vai ter que colocar a nossa fé em Deus, de que Ele tem um propósito para cada um de nós, Ele tem lições para que nós possamos aprender. E eu vou te lembrar uma coisa. As pessoas estão falando, está acontecendo um caos. Nada no universo é caos. O universo é regido pelo cara que é inteligência suprema. Ele sabe a causa primária de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para mim, o que é bom para essas famílias. E o desencarne faz parte da vida. Nós que encaramos como uma coisa ruim. Não, é uma sequência da nossa história de vida. E estou falando de vida porque essa pessoa continuará viva. Então, você falou oportunidade. Sim, vamos refletir a oportunidade que temos até no desencarne de nossos entes queridos, sendo com a Covid-19, sendo de causas naturais, seja lá qual a causa do desencarne, sim, a gente vai refletir que Deus é eterno de amor e bondade, e por sua excelsa bondade é que a gente aprende com Ele. A gente tem aqui participações chegando pelo nosso WhatsApp. A Ana Silvia, de Perdizes, São Paulo. Abençoado seja o programa. Obrigado, Ana, pela sua participação. Também o Márcio, de Santo Amaro, passando hoje só para agradecer essa maravilhosa programação. Obrigado aí, Márcio, por você estar junto com a gente no PA de hoje. E já vou agradecer a todo mundo que está compartilhando. Vamos continuar. Coloca aí compartilhar na sua página de Facebook. Clique mais vezes. Coloque em grupos de Facebook, de WhatsApp, onde você quiser, para que mais pessoas estejam aqui conosco no Pronto Atendimento de hoje. Pelo telefone, Kátia, nós recebemos uma pergunta, é anônimo, não tem o nome da pessoa, que é a seguinte: uma pessoa que mente muito e acredita na própria mentira, pode ser uma influência espiritual que ela esteja sofrendo? Olha, essa questão é difícil de responder assim na lata, né? Porque a gente precisa saber do histórico da pessoa para saber se ela não está, de fato, recebendo algum tipo de influenciação espiritual. Nós não podemos fazer esse tipo de avaliação só com um dizer, né? Mas nós sabemos que existem pessoas com a patologia de mentir e acreditar, inclusive, na própria mentira. É uma patologia, é um problema onde a pessoa precisa se tratar com psicólogo, às vezes até mesmo com psiquiatra. E eu vou lembrando aqui que o Maroço disse semana passada, né? Tratar com psiquiatra não é coisa para louco, não, gente. Tratar com psiquiatra é quando a patologia exige remédio. O psicólogo, ele não pode fazer prescrições de remédios, de alopatia. Então, há que se buscar um auxílio no psiquiatra para que, além de um aprofundamento, você possa tomar alguma medicamentosa e fazer aí, dar sequência ao seu processo de melhora e, às vezes, quem sabe, até de cura. Mas a mentira em si é um desvirtuamento do caráter da pessoa, do qual ela não percebe. Porque se ela percebesse, ela não mentiria, ela não teria este problema, porque ela faria de tudo para tentar resolver. Agora, pode acontecer disso receber um acréscimo dos amigos espirituais, não tão amigos assim, né? Mas são os nossos personal training, porque eles estão ali para nos fazer testar as nossas capacidades e possibilidades de melhora.
Pode, mas é muito raro. É o que eu costumo dizer sempre no centro, nos cursos que eu ajudo a ministrar. Ninguém fica obsediado da noite para o dia, e muito menos rapidinho assim. Não é fácil, não é simples. Eu vou ali na esquina e pego um obsessor. Não é assim. Não é assim que se dá. Eu falo, hoje eu vou ficar obsediado, amanhã não fico mais. Não é assim. O processo é lento, o processo é burocrático. Olha, tem gente que insiste em obsediar. É mais fácil a gente obsediar de encarnado para encarnado, sabia? De desencarnado para encarnado não é tão simples assim. Nós precisamos ter uma constância de pensamento da mesma forma por um determinado período médio a longo prazo para que se instale a obsessão. Geralmente a obsessão se dá quando? Ou seja, essa influenciação espiritual se dá quando? Quando a gente é teimoso por demais, teimoso, mas é teimoso mesmo. Não é aquele que teima porque ele fica tentando como qualquer pessoa normal. Não, é uma pessoa teimosa, naturalmente teimosa. Essa abre ali a chavinha, dando o start para que haja uma influência espiritual mais fácil. Pessoa emburrecida. O que é uma pessoa emburrecida, gente? Aquela pessoa que só pensa negativo, que reclama de tudo, que nada tá bom, que tudo é uma porcaria, como se diz no interior, que vive, como eu posso dizer assim, vive acentuando, lembrei da palavra, acentua a tristeza, o problema, o defeito e minimiza o que tem de bom. Esse está dando grande chance para que haja a influência, mas mesmo ali, mudou a chavinha, acabou. Porque nós conseguimos, só nós permitimos e só nós também deixamos de permitir, só depende de nós. Exatamente, depende de todos nós. Tem uma pergunta aqui, Núbia, na verdade é um relato muito importante para a gente trazer no pronto atendimento de hoje, é do Fábio. Fábio, obrigado por você ter mandado a sua mensagem. Fica com a gente, acompanha aqui a programação, que certamente nós vamos trazer aqui um conforto para o seu coração, um consolo para os desafios que você está vivendo. Ele disse o seguinte: eu acho que a minha alma ou o meu espírito saiu de mim, pois eu não tenho mais emoções e nem sensações dentro de mim. Eu penso em me suicidar para ver se estou bem lá do outro lado, mas não consigo fazer isso. O meu sofrimento é 24 horas por dia. Me ajudem, por favor, eu estou sofrendo muito. Me ajudem, eu quero fazer isso para eu parar de sofrer e voltar a reencarnar de novo. Por favor, é um pedido de socorro. O que a gente poderia dizer para ele, Núbia, que tem pensado em tirar a sua própria vida? Meu querido, ninguém consegue tirar a própria vida. E se você está assistindo um programa espírita, eu acho que você já sabe disso. Que bom que você nos procurou. Eu vou só te lembrar coisas que você já sabe. Se você tirar a vida do seu corpo, só o seu corpo vai perecer. Se você está sofrendo, você falou, parece que meu espírito saiu de mim. Não, ele não saiu de você, ele está aí dentro, ele quer viver, ele quer voltar a viver como ele vivia antes. Ele tem saudade de quem ele era antes. Então, a gente vai voltar. Por favor, me ouça. Uma pessoa que se suicida não é o teu caso, porque você não vai fazer isso. Uma pessoa que se suicida, ela quer acabar com os problemas. Só que os problemas continuarão, né? Aonde teu espírito estiver, os teus problemas, as tuas mazelas, as tuas dores continuarão. Você falou, eu quero ver como é que meu espírito está lá. Ele estará lá do jeito que está aqui. E daí eu vou ser até dramática, talvez pior, né? Talvez pior, porque você não teria resolvido um dos problemas, que é saber como está lá. Te garanto, estará lá como está aqui. Então,
Ok, esclarecemos algumas coisas que você já sabia. Agora, meu querido, vamos partir para ação. Você falou, meu espírito não está aqui. Talvez ele esteja em busca de algo que você ainda não descobriu o que é. O que é? Não sei. Você vai descobrir. Eu vou te dar algumas opções que me trazem, estou falando de mim, o que me traz a vida, o que me faz feliz, ajudar alguém. Daí você deve estar pensando nesse momento, eu não tenho condição de ajudar alguém. Opa, lógico que você tem. Você tem muitas qualidades, você tem muita coisa dentro de você, você tem muita coisa a oferecer ao outro. E você vai ver, você vai perceber o quanto você é valoroso quando alguém olhar para você e falar, poxa, eu precisava que você me dissesse isso, eu precisava que você me fizesse isso. Algumas pessoas precisam de você. Olha a tua responsabilidade. Vamos partir para a ação? Vamos sair? Você já começou, né? O fato de você ter mandado uma questão, você já provou que teu espírito está aí e ele quer algo mais do que isso. Então, procura teus amigos, procura as pessoas que você sabe que te ama. E eu imagino que numa situação como você está aí ranzinzando comigo. Eu sei, você está ranzinzando comigo falando, porque você não me conhece, ninguém me ama. Mentira, para. Sai dessa vibração negativa, sai dessa vibração pessimista. Muita gente te ama, muita gente te quer bem, muita gente te quer vivo, cheio de vida. Então, vai atrás, tá? Você está perdendo tempo, perdido em lamentações. Vamos começar procurando um psicólogo? Eles estão parados por causa do Covid, né? Aí, uma coisa a mais para você fazer. Se empenhe, vá atrás de um psicólogo. Você precisa desabafar, você precisa ser ouvido. Nosso tempo aqui, desculpa, é curto. Espero ter ajudado. Fábio, que você receba então as nossas boas vibrações e permaneça conosco e possa participar ainda mais da programação. Daqui a pouco, às 18h45, vai ter o Plantão do Evangelho no Lar. E eu tenho certeza que você vai receber energias muito boas para a sua vida. Obrigado, viu, pela participação. Continua conosco, eu quero ver mais mensagens suas aqui nos nossos programas, hoje, na semana que vem também. A gente tem participações aqui pelo Facebook. Quero agradecer ao Paulo Lamboglia e à Leila Regina, que nos avisaram que o sinal da parabólica voltou. Estamos com som, com imagem, tudo certo por lá. Muito obrigado por terem nos avisado. E temos participações também pelo nosso WhatsApp. Eu vou trazer uma delas aqui para vocês. Boa tarde, eu sou Beatriz do Jardim Barbosa. E ela pergunta o seguinte: pode ser que quem está indo embora com esse novo vírus chegou a hora de retornar à verdadeira casa espiritual? Então, é um complemento a perguntas que já vieram aqui no Pronto Atendimento hoje, Kátia. Pois é. Como qualquer outra doença, qualquer outro acidente, qualquer outra situação, ninguém morre de véspera, nem o peru do Natal. Esse é um ponto que a gente precisa ter bem claro. E não é porque chegou. Chegou o quê? Você quer dizer o limite de encarnações dele nessa condição evolutiva? Ninguém vai poder te responder. E se alguém te responder, esse alguém é um irresponsável. Sabe por quê? A minha vida é única e exclusiva minha. Ninguém sabe da minha jornada senão eu e Deus. Não existem duas jornadas iguais. Podem ser parecidas, podem ser equivalentes em pontos gerais, mas nas particularidades não existem duas vidas iguais. Então, não são pessoas que na coletividade atingiram o ápice de encarnações e agora tchau. São pessoas que atingiram um momento de desencarne por uma questão são várias, não uma, várias questões.
descuido, problemas unicamente externos, por exemplo, essa pandemia é uma doença que acabou atacando muitas pessoas que talvez não tivessem no seu plano desencarnar dessa forma, mas por um problema geral, generalizado, houve um aproveitamento de momento. E esse aproveitamento de momento quer dizer, as pessoas vão desencarnar, seguir o seu processo evolutivo e retornar ou aqui ou em outro planeta. Não podemos responder com sinceridade nem com segurança. De novo, cada caso é um caso. Nós precisamos ser, como espíritas, responsáveis pelo que a gente fala. A gente precisa tomar muito cuidado. Nós estamos ouvindo muitas mensagens, né, apocalípticas. Primeiro, a doutrina dos espíritos, em momento algum, pode ser apocalíptica, porque ela diz, são leis naturais que se fazem valer e essas incursões da natureza ocorrem de tempo em tempo e está na lei, factível de ocorrer. As pessoas que passam por isso vão ter os seus aprendizados, os seus aproveitamentos e seguir a sua linha de evolução e reencarne. Limites, eu jamais vou responder sim ou não. Muito bom, muito obrigado pela sua participação, também pela sua mensagem. A Maria Isabel Parreira Lima está no nosso Facebook e ela disse o seguinte, olha que legal a mensagem dela. Eu desejo que vocês tenham sustentação e fortalecimento espiritual para prosseguir com esta ajuda tão necessária para nós, principalmente no momento que atravessamos. Deus os abençoe sempre. Obrigado, Maria Isabel, muito obrigado pela sua mensagem. Muito obrigado a você que é sócio, você que é sócia do Clube Amigos da Boa Nova, porque a sua parceria com a gente ela é muito importante nesse momento. É só assim que a gente consegue levar mais conteúdos inéditos para você através da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior. É através do clube. E a gente já tem notado que algumas pessoas, infelizmente, elas precisaram cortar as suas doações e isso pode nos prejudicar a missão da Fundação Espírita André Luiz, que é disseminar o espiritismo através de todos os meios de comunicação, favorecendo o nosso progresso como sociedade. Então eu quero convidar você que está nos acompanhando, ouvindo pelo aplicativo, pelo rádio, assistindo pelo Facebook, YouTube ou pela TV parabólica, que fique com a gente, esteja conosco nessa família que é o Clube Amigos da Boa Nova, que você possa fazer parte dessa nossa grande família que mantém a rádio e a TV no ar. Você pode ligar para o 11 2458 3214, 11 2458 3214, e também pode entrar em contato através do WhatsApp, é muito simples, 11 97261 0272, 11 97261 0272. Se você está pelo Facebook, aí na descrição do vídeo, e se não está aparecendo para você, é só atualizar a tela, vai aparecer, tem um link também, onde você pode até fazer uma doação espontânea para manter a nossa programação no ar. Como a Maria Isabel colocou aqui, esse é um momento muito importante que a gente possa disseminar conteúdos que levem o alento ao coração das pessoas, que de alguma forma estarão preocupadas e ansiosas. E isso a gente encontra, e agora eu vou trazer aqui uma mensagem, você vai ver a importância desse trabalho. Já tivemos aqui a participação do Fábio, e vamos ter com certeza outras participações muito importantes. Essa é a da Lívia. A Lívia é do Rio de Janeiro, Núbia, e ela disse o seguinte: primeira vez que ouço a rádio e já estou gostando muito. Minha pergunta é, nesses dias de isolamento, tenho me sentido muito nervosa, irritada e ansiosa com tudo que leio e com todas as preocupações que o Covid-19 nos traz. Eu gostaria de saber como posso melhorar minha sintonia a fim de manter um ambiente saudável para mim e para minha família dentro de casa. Até porque eu tenho uma bebê de 1 ano e 2 meses em casa e não quero que ela cresça num ambiente tenso
e desarmonioso. Lívia, bem-vinda. Deixa eu só agradecer, Maria Isabel, que Deus te abençoe, assim como Ele nos abençoa. Lívia, bem-vinda. Fica com a gente, fica na Boa Nova, na TV Mundo Maior, leia livros produtivos, desliga essa TV que faz terrorismo e te põe medo. Desligar a TV é um pouco forte, a gente precisa de informação, né? Mas tem hora que fica falando a mesma coisa, que morreram tantos. Lívia, você tem fé em Deus? Só irá desencarnar as pessoas que já estavam na hora, como a Kátia brincou agora, nem o peru morre na véspera. A gente brinca para descontrair, mas a gente vai desencarnar da maneira que nós precisarmos, na hora que nós precisarmos. Este teu medo, esta tua insegurança, te traz para uma sintonia que realmente desarmoniza a tua casa. Então, toma o controle dessa situação, mulher. Não se deixe dominar por isso. Uma coisa boa, você já identificou que não está te fazendo bem estar nessa sintonia. É porque você não costuma vibrar nessa sintonia. Você foi presa em uma armadilha. Só que você tem condições de sair dela, tá? Saia dela, porque Deus não vai te deixar acontecer nada que não esteja na tua programação, tá bom? É um prazer tê-la aqui. Júlio, me dá licença para eu dar um grande beijo para Simone Dias, nosso ouvinte, família PA, faz aniversário hoje. Que você tenha muitas datas como essa, feliz, tá bom, minha linda? Beijo, Simone Dias. Fica aqui então o nosso carinho para nossa querida Simone Dias, está sempre com a gente na programação, participando. Ela que é lá de Suzano, São Paulo. Eu já até decorei, porque vira e mexe ela participa aqui com a gente também. O Paulo Lamboglia lá no nosso Facebook, ele disse: valeu, galera PA, quanto esse programa nos acolhe. Se alguns não estão podendo colaborar, vamos dobrar os esforços àqueles que podem. Tô indo. Obrigado, Paulo. Fica com a gente. Você com certeza faz parte dessa família, que é a família do Clube Amigos da Boa Nova, da Fundação Espírita André Luiz. Muito obrigado pela sua participação. A gente tem uma pergunta, Kátia, que veio da Márcia. A Márcia mandou pelo WhatsApp. Ela disse o seguinte: minha mãe tem Alzheimer, esquizofrenia, demência, 77 anos. E também o dia inteiro ela fica me chamando e eu fico sem dormir. Vou ser sincera, tenho vontade de morrer. Há 2 anos fui vítima do meu próprio ex-marido. Estupro, violência doméstica. Me ajudem. Como é o nome dela mesmo, Ju? É Márcia. Márcia, que guerreira, Márcia. Você já é uma vencedora, saiba disso, né? Porque cuidar da mãezinha com todas essas patologias, né? Alzheimer, entre as outras 2 mais, e é uma pessoa, 77 anos, deve estar com a vida boa, vamos dizer assim, fisicamente, não deve estar tão prejudicada assim, a não ser que ela não tenha se cuidado ao longo da vida. Porém, é muito interessante você se cuidar, menina. Essa história de você dizer que quer morrer, não, você não quer morrer. Se você quisesse morrer, você não estaria aqui se abrindo com a gente, pedindo o seu socorro de maneira indireta, a mais direta possível. Busque auxílio psicológico para você. Para tua mãe, eu tenho certeza que você já está fazendo a parte que lhe cabe. Inclusive, você precisa de alguém para te auxiliar nos cuidados com a mamãe, porque só você, menina do céu, não é brincadeira tratar de uma pessoa com Alzheimer e esquizofrenia. Não é para qualquer um, tem que ser muito guerreira, muita heroína para conseguir fazer isso. Agora, essa heroína, ela não é imbatível. Você está demonstrando isso. Não existe heróis que sejam imbatíveis. Todos nós somos heróis,
mas nós temos os nossos momentos de cansaço e nós precisamos buscar auxílio psicológico, né? Emocional e também alopático. Você sabe que quando a gente vai se estafando, cansando, perdendo a noção da realidade por cuidar de pessoas que já perderam a sua noção de realidade, nós precisamos fazer reposições de vitaminas, porque essas vitaminas nos auxiliam no cérebro. Talvez você esteja passando por alguma deficiência aonde esteja te afetando emocionalmente. Olha só, não só espiritualmente ocorrem esses problemas, vamos dizer assim, mas ocorrem também de maneira indireta através do nosso próprio organismo. O nosso próprio organismo, muitas vezes, nos atrapalha. Veja só, hein? Se cuida, menina. Vai buscar um auxílio médico, psicológico para você. Se for o caso, faça reposições hormonais, mas não deixe de se cuidar e se amar. Você pôs o seu amor próprio numa gavetinha para cuidar do amor da mãe. Só que agora você precisa ir lá naquela gaveta, pegar o teu amor próprio e colocá-lo diante de você e dizer o que é que eu preciso. Aonde é que eu parei? Que eu preciso recomeçar. Você é nova. Tem 50 anos ou menos, não sei. É nova. Tem uma vida pela frente. Você sofreu com o ex-marido? Guarde o marido no passado. Lição aprendida. Vamos daqui para frente. Outro motivo para você buscar um auxílio psicológico. Você tem uma historiografia de sofrimento. Vamos eliminar esses sofrimentos através de ajuda, tanto espiritual numa casa espírita, ou então na sua igreja que você frequente, se você não for espírita, mas principalmente ajuda médica. Você precisa urgente. Se cuida. E como disse o Júlio lá para o outro rapaz, o Fábio, queremos te ver aqui a semana que vem, e na outra, e sempre com notícias sempre melhores. Beijão, fica com Deus. Obrigado, Márcia, pela sua participação. Receba as nossas vibrações também, para que você tenha força, ânimo, coragem para seguir adiante na sua vida, como a Kátia falou, para que você passe por cima desses desafios que a gente tem certeza que você pode passar. Obrigado pela sua participação e, estamos te esperando por aqui. No nosso Facebook, Núbia, a Regina Celi Van Santos, ela perguntou: eu gostaria de saber o que pensam os espíritas sobre a terceira visão. Oi, Regina. Olha, os espíritas, vamos falar assim por cima o que é a terceira visão. Seria a epífise, né? A Kátia falou da epífise agora há pouco. Supostamente seria um olho que está em desenvolvimento ou em estado latente por não estar sendo usado no momento. Mas, Regina, eu vou te ser bem sincera, a gente já está entrando no esoterismo, que não faz parte do espiritismo. Daí você perguntou o que os espíritas pensam sobre a terceira visão. Eu penso que quem estuda esoterismo deve achar que faz sentido. Para mim, não, né? Eu não estudo e por isso eu não tenho propriedade, eu não tenho informações suficientes para achar uma coisa ou outra. Então, eu simplesmente, como espírita, eu respeito, mas nós não usamos essa prática de pensar em terceira visão, tá bom? Obrigado pela sua participação também aqui com a gente, Regina. Pelo nosso WhatsApp, mais pessoas participando. Se você ainda não mandou sua mensagem, dá tempo, porque você já percebeu que o pronto atendimento vai até às 18h30. Nós aumentamos o tempo do PA para que mais pessoas pudessem participar. Por isso que a gente pede para que você compartilhe, para que você leve este programa adiante, porque a gente sabe, tem muitas pessoas passando por situações como os nossos amigos, o Fábio, a Márcia e tantas outras pessoas que estiveram aqui com a gente participando hoje. De repente,
No momento que você compartilha, alguém que está precisando ver esse programa e encontra um caminho para um alento que vai receber o seu coração. A gente recebeu aqui, Kátia, a mensagem da Maria Esté. A pergunta dela, ela é de São Paulo. Boa tarde a todos, estou sempre na escuta. Parabéns pelo programa que tem esclarecido muita gente. Eu gostaria de saber se o livro Leis de Amor, de Chico Xavier e Valdo Vieira, seria de autoajuda ou reforma interior. Esse livro pode ser indicado para um principiante espírita? Principiantes. O livro, na verdade, que é um livro muito bonito, inclusive, ele é de um alcance para qualquer pessoa que saiba ler. Ele não é um livro que, se não tiver conhecimento espírita, não vai conseguir entender. Veja bem, até mesmo o livro espírita requer que depois você, assim que termine de lê-lo, de estudá-lo, retome lá do início e volte a estudar. Por quê? Porque a nossa visão de mundo, o nosso entendimento filosófico, o nosso, vamos dizer assim, ganho científico se altera diariamente. Assim como as nossas células trocam diariamente, o nosso saber se amplia diariamente. Então, este livro, ele é assim, um livro para o resto da vida também. Se ele é de autoajuda, vai ser para alguém de autoajuda. Para outro, pode ser de transformação moral. Para outro, pode não servir para absolutamente nada. Vai depender do momento que a pessoa vai ler, do que ela conseguir absorver. E pode ser que hoje ela absorva de uma maneira, aí daqui a algum tempo ela volte a ler e vai absorver de total maneira diferente, de uma maneira muito mais abrangente. Como os filósofos costumam dizer, as verdades são as mesmas. Somos nós que atualizamos elas para nós diante do nosso entendimento momentâneo. Então, a verdade está ali. Ela não mudou. Quem mudou somos nós que conseguimos captar esse entendimento lá na frente de uma forma mais ampla. Então, todo livro, ele é muito bem-vindo, desde que nós saibamos separar o que vamos dizer assim, entendimento de quem o escreveu, do espírito no caso, e o que é de fato a codificação. Estudando a codificação antes, fica muito mais fácil para a gente fazer uma interpretação livre, ampla e segura. Agora, isso não quer dizer, se eu não fizer o estudo, eu não vá conseguir algo de bom em ler esses livros. Isso não seria uma verdade. Muito obrigada pela participação. Obrigado pela sua mensagem, pela participação. Aqui com a gente a Rita de Guarulhos, São Paulo, e ela mandou o seguinte, Núbia: preciso de um conselho. Meu filho e meu marido não se falam após uma discussão. Meu filho tem 19 anos e os dois têm um gênio difícil, são orgulhosos. Já pedi muito ao meu filho para pedir desculpas ao pai, pois nessa discussão ele ofendeu meu marido. Ele disse que não pedirá desculpas e o pai não falará com ele se não pedir desculpas. Eu já não sei o que faço. Querida, dá tempo ao tempo. Isso vai se resolver. Jesus nos disse uma coisa muito difícil de se fazer. Amai os vossos inimigos. Daí você pensa, eu nunca vou conseguir amar um inimigo. E se ele nascer como teu filho? Você vai amá-lo. Eu acho inimigo uma palavra muito forte, eu nem gosto de usar. Eu costumo falar desafeto, mas as traduções dizem inimigos. Então, dentro dos nossos lares, estão pessoas que a gente já tinha desenvolvido um amor e pessoas que a gente tinha desafeto. Não vou usar a palavra inimigo, não, porque é muito forte. Pessoas que a gente tinha desafeto nasceram dentro do nosso lar para que a gente aprenda, para que a gente desenvolva o amor. E o amor, ele não nasce assim, você vai me amar porque eu sou tua mãe, porque eu sou teu pai. Não é assim que funciona, né? É uma construção. E tenha certeza de que essa construção entre esses dois já foi feita há um tempo.
já está sendo exercitada. Mas às vezes todos nós, não adianta dizer que não, todos nós, a gente tem um pezinho lá no passado que nos faz lembrar intuitiva sim, de que estava ali dentro de mim. Mas eles vão voltar a se acertar, porque assim Deus o quis, Deus os colocou dentro do mesmo teto. E aconteceu dessa vez, eu não quero te desanimar, mas eles vão voltar a se falar, vão ficar bem, e vai acontecer de novo. Sabe por quê? Essa é a construção do amor. Não se compra o amor, né? Você não pede e chega um motoboy na tua casa. Desculpem, eu estou na minha casa e o meu gato insiste em aparecer. Nosso convidado especial. Nosso convidado. Desculpe. Isso acontece como construção do amor, como evolução do amor. Então, eu vou te dar uma dica. Agradeça a Deus por eles estarem se reconciliando. Mas eles estão brigados. Então, não. É pai e filho, já estão se falando. Eu entendo a tua angústia, eu entendo a tua vontade de resolver a situação, mas Deus já começou a resolver quando um encarnou junto com o outro pelos laços sanguíneos. Laço sanguíneo a gente não foge, né? E Deus assim o quis, que eles construíssem esse amor. Então, obrigada, Deus, por estar fazendo com que essa reconciliação aconteça perto de você. Obrigada pela pergunta, amiga. Obrigado pela sua participação. E olha, Núbia, a Márcia Maldini falou, amei o gatinho lá atrás. Eu vi, Márcia, ele quer aparecer, eu já empurrei, mas ele quer aparecer. Eles são muito bem-vindos aqui. Eu tenho 5, então tá difícil controlar, galera. Eu tô com 2 aqui também, mas eles param na porta ali, fica só olhando e não entram. A gente tem aqui uma participação que chegou pra gente pelo nosso WhatsApp, é do Fernando. O Fernando, ele fala de São Carlos, e ele disse o seguinte, Kátia: estudando sobre os atributos da divindade no Livro dos Espíritos, surgiu uma dúvida. Foi falado que se aplicarmos os atributos da divindade nas questões do dia a dia e outras, e tivemos dúvidas, que é para começarmos a duvidar desse fato. Foi dado um exemplo. Espíritos que sofrem torturas, entre aspas, apanham no mundo espiritual, e isso não acontece, pois Deus, soberanamente justo e bom, não o permitiria isso. E também que os bons espíritos recusassem ajudá-los, pois isso seria uma ideia de inferno, a qual sabemos que não existe. Só existe no plano espiritual torturas morais e não físicas. O livro Céu e Inferno explicaria melhor, pois Kardec, na invocação de espíritos sofredores, ao qual perguntava qual o sofrimento deles, era dito somente sofrimento moral. O que falar sobre as reuniões mediúnicas que surgem espíritos que dizem serem torturados, presos, etc.? Olha, muito boa a sua pergunta, Fernando. Adorei. Ele deve ser universitário, porque vive em São Carlos. Não, estou brincando. Vamos lá. O que dizer das reuniões mediúnicas? Eu agora vou tirar o doce da boca de muito médium, porque geralmente as reuniões são recheadas de crenças limitantes dos próprios médiums, que trazem consigo entendimentos limitados de algumas colocações que existem em alguns dos livros, inclusive do livro Céu e Inferno. Se você pegar o livro Céu e Inferno, aquela parte onde tem os causos espirituais, né? E a própria revista espírita também, existem inúmeros causos, onde o Kardec formou ali o seu laboratório de pesquisa. Ele conta que existem uma gama enorme de espíritos aqui entre nós, nos acotovelando, sem ter a mínima noção de que estão desencarnados. Veja só. Essa condição
de não entender o que está se passando, ou seja, de confusão, ou seja, de ilusão, perturbação pós-desencarne, faz com que estes espíritos limitados acreditem que estejam passando por tais e quais situações. Aí nós nos perguntamos, se eles acreditam, se eles sentem esse problema, sentem queimar no fogo do inferno, ou sentem frio, ou dizem que sente fome, eles estão sentindo tudo isso? Eles estão. Eles estão sentindo tudo isso dentro da ilusão e perturbação deles. Então, enquanto eles estiverem nessa condição, vamos dizer assim, mental, eles vão estar vivenciando essa confusão mental. É toda essa história, toda essa construção ilusória. Pode acontecer de, por conta disso, alguns outros espíritos, principalmente os pseudo-sábios, os zombeteiros, que já estão do lado de lá há muito mais tempo, se aproveitam dessa situação por conta da mesma faixa de sintonia, ou seja, ele consegue observar que aquele espírito que não sabe da própria condição está passando, só que aquele espírito muitas vezes nem o percebe, porque é uma questão de capacidade, ele está num momento de perturbação, ele acha que está em determinado local, em determinada forma, enfim, ele acha, entre aspas. Por exemplo, eu, Kátia, não tenho nem 1,5 m. Quando eu desencarnar, eu com a minha lucidez vou ter 2, tá? Já vou avisando e se vocês me verem, vocês vão me ver com 2 metros no mínimo. Então, relaxem. Se aparecer uma Kátia muito gigante, não espantem, porque é a minha capacidade de plasmar um perispírito gigantão. Porém, essas pessoas, nessa condição de acreditar do que estão passando, vão construindo toda uma deformidade, construindo toda uma falta de órgãos perispirituais, construindo todo um defeito que não existe. Então, é tudo uma ilusão. Por isso, muito bem explicado por você, na falta de uma lógica, duvide. Mas isso não quer dizer que o médium também esteja passando por um animismo. Ele pode estar sendo, sim, simplesmente o medianeiro de quem está passando por essa perturbação, por essa ilusão momentânea, que pode durar de alguns segundos até séculos. Obrigado pela sua pergunta, Fernando, pela participação. A Dulce Dubovski está aqui no nosso Facebook, e ela perguntou o seguinte: ouvi uma vez um espírita dizer que em determinada idade de nossas vidas iremos sentir e saber o que fomos na encarnação anterior. Gostaria de saber o que vocês podem me dizer sobre isso. Ô, Dulce, eu acho que não faz sentido, né? Não tem porquê em uma determinada... Primeiro que para o espiritismo não existe assim nada fixo, nada exato. A impermanência é a lei, né? Mas não tem isso, não. O que tem é que todos nós, todos, independente de religião, inclusive, às vezes a gente tem uns insights, umas pequenas lembranças, mas também não são lembranças tão confiáveis. Eu vou dar um exemplo. Esses dias eu estava comentando, poxa, eu me lembro quando a minha avó fazia tal coisa. Daí eu mesmo parei e falei, minha avó desencarnou, eu tinha 4 anos. Como é possível eu lembrar? Será que é realmente uma lembrança? Ou será que alguém me contou? Ou será que eu fabriquei isso, né? Então, não, definitivamente não existe uma data em que eu vou me lembrar de coisas do passado, mas acontece de a gente se lembrar de coisas de uma encarnação passada. A Kátia até mencionou um caso raro, né, Kátia? Não é com todo mundo que acontece,
que o garoto se lembrava como morreu, lembrava da família. Raríssimo, possível, mas raríssimo. Não existe uma data para isso também. Criança, idoso, adolescente, qualquer um pode se lembrar de alguma coisa, só que eu volto a dizer, não se apegue a esse tipo de coisa, porque não é tão confiável, né? Algumas coisas, por exemplo, eu morro de medo de água, piscina, mar, eu não me atrevo. Será que é de uma encarnação passada? Será que eu morri afogada? Pode ser. É uma certeza? Definitivamente não, não tem como saber, né? Eu posso até cogitar essa ideia, mas eu não vou tomar como verdade, porque se fosse para a gente saber, a gente já nasceria sabendo, né? Obrigada pela pergunta. Obrigado, Dulce, pela sua pergunta. E aqui no nosso pronto atendimento de hoje temos 2 pessoas, então tem esse medo. Com você também é assim, Kátia? Menina, eu sou apavorada, tanto é que eu não entro nem em piscina. Eu também não. Não vou na praia. Não vejo necessidade. Eu tenho uma banheira em casa que eu não tomo banho na banheira. Eu seria capaz de me afogar nela. Olha só, aqui mais participações chegando. Daqui a pouquinho o PA vai acabar. Então, se você quer mandar sua pergunta, dá tempo, corre, manda no Facebook ou manda no WhatsApp também, que é o 11 99643 3827. Estamos esperando a sua mensagem. Kátia, a Franciele Cabral perguntou o seguinte: gostaria de esclarecer algo. Esta noite tive um sonho bem perturbador e antes de dormir estava a pensar em uma amiga muito querida que está a enfrentar uns problemas. E eu vim a sonhar esta noite e hoje ela veio me dizer que nesta noite não dormiu bem. E ouviu gritos e desesperos. Julgava estar num purgatório. E contava detalhes do sonho que eu tive. Estava em um lugar onde lembrava cemitério. O que poderia ser? Poderiam me esclarecer? Olha, muito boa a sua questão. Geralmente, quando a gente dorme com muitas atribulações, problemas, dificuldades, nós tendemos a misturar as estações quando nos livramos do corpício para dormir, né? Eu falo que é a pequena morte física. Todo dia a gente morre um pouquinho, a gente se liberta do corpo físico e pica a mula para passear no plano espiritual. Porém, esse picar a mula, essa viagem vai depender muito da construção que eu tive ao longo dos meus dias, do meu dia principalmente, e das minhas preocupações. E olha que nós temos muitas vezes preocupações e nem nos damos conta conscientemente. Com relação a parecer estar num purgatório, nós vivemos um purgatório. O planeta Terra, segundo o entendimento do Kardec, é um purgatório. Ora, veja só, por quê? Porque vivemos com limitações, com doenças, com dores, com flagelos, com violências, com injustiças. Precisa de um purgatório? Não, né? O purgatório é aqui. Fecha o teu olho e viaja mentalmente para a África, onde crianças estão morrendo de fome. Precisa de purgatório? Não, o purgatório é aqui. Fecha teu olho, vai numa comunidade onde não há saneamento básico, onde há 20 pessoas morando dentro do mesmo cômodo, com Covid-19. Precisa de purgatório? Não, o purgatório é aqui. Então, nós já vivemos o pior, gente. Esse é o pior. E esse é o alívio de saber que a gente suporta esse pior. Outra questão muito interessante. A nossa doutrina nos chegou há um pouco mais de 160 anos. 160 anos. Toda a nossa formação metafísica, ela vem principalmente da igreja, lá do primeiro cristianismo, com as ideias já de limitação, de sofrimento, de pecado, de inferno, de purgatório, de limbo
e o escambau. A igreja há pouco tempo, sei lá, acho que 300 anos, né? Eliminou o limbo. Não existe mais o limbo para a igreja. E parece que ela está revendo aí a questão do purgatório também. Oh, que legal! Então, de onde nós tiramos essa ideia dessas sensações de que nós frequentamos locais assim? Do nosso íntimo, do nosso conhecimento pretérito, que ainda está no nosso inconsciente. Vivenciamos os nossos problemas através do nosso inconsciente. Então, toda essa temática de sofrimento, muitas vezes, pode ter sido uma mistura do que se passou no passado, do que se está se passando ou de um porvir. Pode ser uma mediunidade de premonição, só que você não tem isso às claras. E aí confunde tudo. E tem um outro detalhe, eu vou apimentar mais um pouquinho essa receita maluca. Quando a gente acorda, nós sofremos o que nós chamamos de aquela lei que a Núbia citou agora há pouco, do esquecimento do passado. Quando a gente retoma o corpo, a gente faz uso desse freio espiritual para quando a gente volta a acordar. E isso faz com que se misture todas as estações e faz com que a gente misture os entendimentos do que realmente se passou e do que a gente acha. Porque tem aqui guardado no nosso inconsciente as nossas atribulações, as nossas mazelas, as nossas dificuldades. Quando a gente volta do plano espiritual, a gente vai tentar captar situações que são parecidas para poder decodificar. E nessa decodificação a gente perde muita coisa e confunde mais ainda. Muito obrigada. Eu sei que é difícil. Este é um assunto que a gente trata em aula, em curso, em pelo menos 3 aulas, para poder esmiuçar legal. Então, aqui é pouco tempo, tá? Quem sabe a gente terá uma outra oportunidade. Beijão. Obrigado, Franciane, pela sua participação. Pelo nosso Facebook, Núbia, a Rosângela Drue. Boa tarde, não tenho medo da morte, mas tenho pavor de quem vou encontrar lá. Será que minha dívida é assim, tão grande? Não sei, Rosana. Eu não sei, é você que tem que saber. Eu estou brincando, eu estou descontraindo a situação. Quem é que eu vou encontrar lá? Eu tenho uma boa ideia de quem eu vou encontrar lá. Olhe à sua volta. Quem são os seus amigos? Quem são os seus desafetos? Você tem, nesta encarnação estou falando, você tem grandes desafetos que gostariam de pegá-la. Será? E em relação às dívidas que você tem, é só em relação à tua cabeça. É a tua mente que te atrairá. A Kátia estava falando de limbo, de purgatório, umbral. É a tua mente que te atrai para lá, tá? Não é Deus que te condena, né? Então, você falou, não tenho medo da morte. Eu também não, porque a gente não vai morrer, você já sabe, né? A gente vai continuar vivo. Sim, me encontrarei com outras pessoas lá. Quem são essas pessoas? São as que vibram na mesma sintonia das pessoas com quem eu me relaciono aqui. Agora, uma coisa é certa, as pessoas pensam assim, olha, quando eu desencarnar, eu não vou para aquele lugar onde aquele terrível bandidão, não vou citar nenhum nome aí, né? Mas aquele político ultra corrupto, eu não vou para o mesmo lugar que ele, né? Ah, vai. Sabe por quê? Quando você encarnou, você veio para o mesmo lugar que ele. Então, a gente vai, sim, para o mesmo lugar que aquele bandidão, que aquele corruptor, que aquele corrupto. Vou para o mesmo lugar. Mas quem estará ao meu lado são pessoas que vibram na mesma sintonia que eu, independente das tuas dívidas, como você, estou usando a palavra que você citou aqui, independente do que você está devendo, você deve para a sua própria consciência. E mesmo você sendo boa ou má, as pessoas que estão com você aqui
já sabem, já te conhecem. Serão as mesmas que estarão lá, tá? Não tem medo, não. Aqui pelo nosso WhatsApp temos a participação da Yara Blanco, ela que participou ontem também pelo nosso pronto atendimento, e ela quer saber sobre a terapia de vidas passadas, Kátia. Ela diz aqui que foi muito auxiliada, ela quer saber se você aceita, se nós, né, aceitamos aqui no pronto atendimento que a gente possa trazer essa reflexão para ela. Assim como a cromoterapia é algo para ser tratado na clínica e não deve ser confundido e nem bagunçado no meio de campo, deve ser respeitado cada coisa no seu lugar. A terapia de vidas passadas, feita por profissionais, né? Profissionais sérios, tem o seu auxílio, tem a sua validação. Porém, dentro de um centro espírita, nós não fazemos uso. Por quê? Não dominamos técnicas. O Espiritismo não trouxe ainda técnicas a respeito. Não avançamos nessa ciência. É o que nós entendemos, que existe o esquecimento do passado e que ele é uma lei natural para que a gente possa escrever mais um livro da nossa jornada evolutiva. E nós respeitamos isso. Porém, na própria codificação diz que, e a Núbia citou agora há pouco, que nós, quando necessário, vamos lembrando de algumas situações vividas, de alguns fatos ocorridos, e existe sempre uma intenção. Se a intenção for válida, é válido. Então, o que nós precisamos ainda? Avançar filosoficamente e cientificamente com relação a isso. A doutrina dos espíritos ainda está muito longe de conseguir fazer isso. Por quê? Porque a gente ainda não consegue nem dominar os próprios conceitos que nela existem. Obrigado pela sua participação, Yara. Estamos chegando quase ao fim do pronto atendimento de hoje, mas dá tempo para uma última pergunta, que é do Anderson Santos, lá no Facebook. Sou frequentador do Espiritismo na cidade de Rio Real, na Bahia, e já cheguei a ficar com palpitação no coração nos atendimentos de reequilíbrio e fraterno. Isso é normal, Núbia? É normal por duas situações. Tem uma síndrome que chama síndrome do jaleco branco. Quando o jaleco do médico, quando ele chega perto de você, a sua pressão altera, os batimentos cardíacos alteram. Os médicos, vou contar um segredo para você, os médicos te distraem para que isso não aconteça. Eles fingem que estão perguntando da tua família, da tua vida, mas eles estão contando os seus batimentos cardíacos. Então, um dos motivos de você estar no atendimento fraterno e isso acontecer é essa emoção, essa expectativa do que vai acontecer. E pode ser também, né, o teu acompanhamento espiritual. Quem está ali do teu lado, seja um espírito mentor, seja um espírito que também precisa de auxílio, e isso é caridade, né? O centro espírita não tem só mentor, a gente recebe lá com muito carinho espíritos sofredores, obsessores que precisam de auxílio. Então, pode ser físico mesmo, né? Fisiológico, ser o seu corpo reagindo à situação, ou pode ser espiritual. De qualquer forma, está dentro da normalidade, né? Não se preocupa com isso, está dentro da normalidade. Obrigado pela sua participação, Anderson. Chegamos, então, ao final do pronto atendimento de hoje, sexta-feira, levando mais esclarecimentos para você que nos acompanha. Eu quero lembrar, mais uma vez, de fazer um pedido para que você esteja com a gente nesse momento. Como nós já falamos no programa de hoje, é um momento de grandes necessidades e o trabalho da Fundação Espírita André Luiz é levar luz, esclarecimento, levar mensagens de amor e paz para a sua casa, para o seu lar. Então, faça parte do Clube Amigos da Boa Nova e nos ajude a manter essa missão viva, essa chama acesa. Você pode ligar para o 11 2458 3214 ou também pelo nosso WhatsApp 11
97261-0272. Muito obrigado, Kátia, pela sua participação no PA de hoje. Obrigada a vocês, meninos. Bom final de semana para todos nós. Muita paz, muita alegria e calma aí. Obrigado, Núbia, pela sua participação. Um prazer, uma honra. Eu amo estar aqui. Eu gosto muito da energia que vocês nos emanam. Eu espero fazer tão bem a vocês quanto vocês fazem para mim. Obrigada pela companhia e que a paz do nosso Divino Mestre nos envolva. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado também a toda a nossa equipe técnica. Rogério Palma, Fernanda Lima e Solange Ribeiro estão com a gente aqui, ligadinhos também, proporcionando que esse programa chegue até a sua casa. Um grande abraço, um ótimo final de semana. Fiquem com Deus.